E aí, turma, estamos entrando ao vivo. Falta ainda 4 minutos. Poxa vida. Tá aqui. Esse boné parece uma bandana. É um boné, assim, ó. É que o meu cabelo tá tão bagunçado. Depois vocês fazem enquete aí, o que é melhor, com boné ou sem boné? É que pra mim ficou melhor com boné aqui, por enquanto. O cabelo muito bagunçado. Bom, falta 4 minutos. Já tem gente esperando. A Maria Letícia conectada. Ela fala assim, ó, professor, explica essa touca invocada aí. E a Isaura fala, é verdade, explica isso. E eu falo que é um boné. É um boné, gente, meu cabelo tá crescendo. Vamos ver se eu deixo... Vamos ver se eu consigo, mais uma vez, deixar o cabelo crescer, a barba crescer. Aí vou desenhar. Vamos ver se eu consigo. Já fiz em alguns momentos da minha vida, mas tem que ter uma certa força de vontade. Obrigado, Lucélia. Vamos lá. Faltam 3 minutos. Estou cheio de papel aqui em cima da mesa, para variar. Falta 3 minutos. Temos 5 likes já. Ó, pelas minhas contas já tem 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Sete. YouTube tá falando que tem 2 pessoas só aqui para mim. Davi Vídeos. Oh, obrigado, Davi. Todo mundo junto aí. Faltam 2 minutos para começar. Deixa o pessoal chegando. Enquanto isso, já vou avisando, gente, que os primeiros vídeos, as primeiras lives, eu vou tirar do ar, né? Conforme ele dura... Os primeiros já fizeram um mês. Conforme eles forem fazendo... Conforme os vídeos forem fazendo um mês, eu vou tirando do ar e vou editar e colocar as melhores partes no YouTube. Para a pessoa não ficar procurando as informações, eu vou colocar partes editadas no YouTube. Então, se vocês querem ver as lives inteiras, comecem a ver agora, porque em breve eu irei tirar as lives do YouTube, conforme vai fazendo um mês. Vou ter também algumas novidades aí. Bom, falta 1 minuto. Umas novidadezinhas aí também. Em breve. Vamos lá, deixa eu ficar de olho aqui no relógio. Mas a novidade mais importante agora seria essa da retirada de algumas lives do canal. Entendeu? Eu tiro partes assim que eu não acho que ficam tão legais como essas aqui, que eu tô no começo. Vai ser tudo recortado. Bom, agora o YouTube está falando que tem 4 pessoas, então deve ter umas 10 me vendo. Vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Está no ar. Canal Caminho do Peregrino. Estamos no ar. São 9 horas da noite. Terça-feira, dia 16 de abril de 2019. Estamos começando a nossa live. Toda terça-feira, às 9 horas da noite, eu faço uma live. E o tema de hoje é sobre ciclos astrológicos. Vou falar sobre ciclos astrológicos, vou comentar sobre a Revolução Francesa e também a influência que a Revolução Francesa teve com o que está acontecendo no Brasil hoje, que é o mesmo período astrológico que aconteceu, a mesma configuração astrológica da época da Revolução Francesa, é o que estamos passando, não agora, começou em 2016, mais ou menos. Vou falar, então, do ciclo dos 35 anos. Eu já tenho um vídeo aqui no YouTube falando sobre o ciclo dos 35 anos, mas ele não está com esse nome. Então, inclusive, eu vou colocar, quando eu terminar a live, eu vou colocar o link na descrição. Em 2017, eu falei, tem um vídeo que é assim, vídeo, podcast 2, a influência de Saturno em 2017.
Isso daí você pode pegar para o resto, acho que da maioria das pessoas aqui, para o resto da vida, porque o ciclo de Saturno acaba em 2052, por aí. Bom, vamos ver aqui. Vamos lá. Vamos falar alguns recadinhos, falar sobre... Primeira coisa que eu quero falar, na sexta-feira passada eu estive na loja Liberdade, loja Teosófica Liberdade, que eu sempre comento aqui. Tivemos lá uma palestra que vai ser, que foi Geometria Sagrada, foi ministrada pela Célia Petran. Primeiro, eu queria saber, o som tá bom, gente? Tá todo mundo ouvindo o som? Porque eu sempre peço o pessoal responder, tá bom? Eu queria que vocês respondessem. O som está bom? Opa, obrigado. Depois eu corto essa parte toda aí. Então, Saturno entrou em 2017. Peraí, vamos só fazer uma coisinha aqui. Mais 2052, isso aí. Só um momentinho, gente. Isso, por favor. Bom, então falar rapidinho do que aconteceu. Na sexta-feira passada, dia 12/4, teve lá a palestra na Sociedade Teosófica, que era sobre geometria sagrada. A palestrante era a Célia Petran. Ela, vou pôr o link aqui na descrição, foi uma palestra muito boa. Essa palestra, ela foi muito importante, ela estava lotada, porque tinha um pessoal da Eubiose que foi visitar o pessoal da Sociedade Teosófica. Isso daí, para mim, é muito importante, porque no passado eles tiveram alguns probleminhas lá, Eubiose, Teosofia, todo mundo, eles estudam as mesmas coisas, mas tiveram alguns probleminhas lá no passado. Isso daí depois vocês pesquisem no Google aí, mas eu achei bacana a junção, né, do pessoal, todo mundo junto, tiramos fotos junto, o pessoal da Eubiose, o pessoal da Teosofia, eu tirei foto lá no meio de todo mundo lá, coloquei no Instagram do Caminho do Peregrino, que já está ativo. Vocês colocarem Caminho do Peregrino no Instagram, vocês vão encontrar lá o nosso perfil. E lá eu coloquei essas fotos aí da Sociedade Teosófica. Foi muito bacana. E eu me lembro que em 97, 96, 90, que eu comecei a frequentar o Círculo Esotérico, tinha essa união entre as ordens, as sociedades, né, essas escolas iniciáticas aqui do Brasil. Existiu uma união, e essa união eu estou vendo novamente, conforme eu vou descrever aqui. Primeiro, na sexta-feira, estava o pessoal da Eubiose lá na Teosofia. Na segunda-feira, ou seja, ontem, eu fui assistir uma palestra no Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, também lotada, onde estava o Ricardo Berger, que é eu acho que é o vice-presidente atual da Sociedade Teosófica, Loja Liberdade também. Ele deu uma palestra sobre saúde e espiritualidade, uma palestra fantástica. Infelizmente não tem vídeo no YouTube sobre isso, mas a da Geometria Sagrada tem. Então, eu achei muito legal o quê? O vice-presidente da Sociedade Teosófica foi dar uma palestra no Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, lotado o círculo. Achei isso fantástico. Na próxima sexta-feira não haverá palestra na Sociedade Teosófica por causa do feriado, porém, no sábado haverá uma palestra no Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, e vai ser uma palestra do Ricardo Máfia. Então, no dia, vou até olhar aqui, dia 20/4 de 2019, sábado, das 3 da tarde, ou seja, 15 horas, até as 18 horas, haverá uma palestra do Ricardo Máfia. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível, então não custa nada. Você está em São Paulo, se puder ir nessa palestra, vale a pena. Qualquer palestra do Ricardo Máfia vale a pena você ir. E aí, o endereço é na rua Mituto Mizumo, Rua Doutor Rodrigo Silva, número 87, no centro. Está entre a Praça da Sé e a Liberdade. Tem pessoas que acham melhor ir pelo metrô Liberdade até ali no Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. E na segunda-feira, no próprio Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, dia 22/4, por volta das 7 da noite, é bom já estar lá. Mesmo endereço, Rua Doutor do Rodrigo Silva, número 87. Vai ter uma palestra do Carlos César dos Anjos, não conheço ele, mas o tema é interessante.
O tema é a chave mestra das riquezas. A chave mestra das riquezas. E eu achei interessante, eu vou estar lá. Bom, essas eram os recadinhos que eu queria dar. E vamos para a nossa live. Live hoje que é sobre astrologia. Bom, como que vai seguir essa live aqui? Primeiro, falar um pouquinho de astrologia, falar sobre os ciclos. Existem ciclos na astrologia que a astrologia está em tudo, tem muitos ciclos. Na hora, as horas, cada hora é um planeta. Os dias da semana, cada dia da semana é um planeta. Os meses, cada mês é um signo. O ano, todo ano tem um planeta regendo, né, individualmente a gente. E a cada 35 anos você tem também um planeta que rege, que influencia a humanidade. Nós agora estamos no ciclo de Saturno, começou lá em 2016, 2017, e deve acabar em 2052. Muita gente vai morrer antes, né, de 2052, mas é um ciclo importante. E aí, a última vez que Saturno estava regendo a humanidade, nós tivemos a Revolução Francesa. Por isso que eu vou falar sobre a Revolução Francesa, esse ciclo dos 35 anos, e as características da Revolução Francesa e as características atuais. O ponto-chave é esse. Vou falar também, no final, vou falar um pouquinho sobre essa influência toda na sua vida. Né? Porque isso vai influenciar e como que você faz para sobreviver esses 35 anos de Saturno. Tudo está mudando, tudo está mudando. Vocês devem estar percebendo, antigamente o pessoal falava, olha, você pega, vai para a escola, estuda, faz uma faculdade, entra no emprego e você está, né, desde que você fez uma faculdade e entrou no emprego, você está garantido para o resto da vida. E vocês estão percebendo, não é bem assim, você pode fazer uma faculdade ou mesmo entrar num emprego bom e tudo pode desmoronar a qualquer momento. Não existe aquelas pessoas que trabalham a vida inteira no mesmo emprego. Você não consegue ver uma pessoa que, sei lá, que fica 10 anos, 20 anos, 30 anos numa empresa. Você não vê mais isso hoje em dia. Eu mesmo estou indo para a minha terceira carteira de trabalho. Imagina isso que eu tenho uma certa consistência nos meus empregos. Imagina as outras pessoas, né? Tem pessoa que fica 6 meses no emprego, já sai. Eu estou indo para a terceira carteira. Não acontece isso comigo, não. Eu fico um certo tempo, mas não... Bom, vou colocar aqui do lado esse meu círculo, minha sequência, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, o que seria astrologia? A astrologia, ela estuda a influência dos astros sobre o homem. Não tem como comprovar cientificamente que os astros influenciam o homem. Não tem como comprovar, ninguém comprovou cientificamente, mas o efeito existe. Isso existe, vocês podem comprovar isso de diversas formas, por exemplo, pegar a Lua. Você estudar a maré, né, o ciclo da Lua são 28 dias. Você pegar, e se você entender que o corpo humano tem mais de 70% de água, e a Lua ela tem uma influência sobre a água muito grande, sobre as emoções também, você vai ver, por exemplo, que as marés são controladas conforme os ciclos da Lua. Você tem que, agora nós estamos na Lua crescente. Muitas pessoas começam as coisas no período crescente porque é como se as coisas prosperassem. Essa mesma pessoa que acredita que fazendo as coisas no período crescente vai prosperar é a mesma que acredita que se você terminar algo na lua decrescente, né, na minguante, as coisas vão minguar, vai ser melhor para elas. São as mesmas pessoas que estudam isso. Você vê também a menstruação tem esse ciclo de 28 dias também na mulher. A lua é muito forte, né? A lua também ela influencia na mulher. Bom, então não tem como comprovar a influência da astrologia no homem, mas existe um fato.
Bom, cada hora do dia tem um planeta regendo. Para eu entender essa hora, né, eu não vou ficar aqui falando, ó, porque são muitas horas, mas basicamente é assim: cada dia da semana tem um planeta, cada dia da semana tem um planeta que fica mais forte, e aí pegando mais ou menos, tem uma tabela das horas, né? Pegando aquele planeta, tem horários que são mais fortes no dia, que está pegando aquele planeta. Por exemplo, vou falar rapidinho aqui. No domingo, a Lua, o planeta mais forte é o Sol. Na segunda é a Lua. Na terça-feira é Marte. Na quarta-feira, Mercúrio. Na quinta-feira é Júpiter. Sexta-feira, Vênus. Sábado é... Sábado é Saturno. Então, eu peguei essa ideia. Então, o que acontece? Às 6 da manhã, à 1 da tarde e às 8 da noite é o horário que está mais forte aquele planeta regendo. Então, 6 da manhã, 1 da tarde, 8 da noite de uma segunda-feira é que a Lua vai estar muito forte. Então, se você souber para que servem esses planetas e tendo noção desses horários, se você fizer uma oração, um exemplo, que todo mundo quer, prosperidade. Se você for numa quinta-feira, fizer orações às 6 da manhã, 1 da tarde e às 18 horas, você vai ter mais êxito na sua 18 horas, não, peraí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 horas da noite. 6, 1 e 8, você vai ter mais êxito naquela oração que você vai fazer na quinta-feira. Ah, é pro amor. Então você faz na sexta-feira. Vênus é a deusa do... Opa, Júnior. Boa noite. Sexta-feira é Vênus. Vênus é a deusa do amor. Então você faz uma oração ou às 6 da manhã, à 1 da tarde, ou às 8 da noite. Vai ser mais forte essa oração. Isso só para entender esses ciclos aí dos dias e das horas. Todo mês tem um signo. Todo mês tem um... Então existe um ciclo de horas, um ciclo de dias, um ciclo mensal, e aí todo ano muda um planeta. Esse planeta, ele interfere diretamente a nós como indivíduos. Então, este ano aqui, o planeta Marte. Então, todo mundo fala, o planeta Marte. Então, este ano, pode ser que você tenha uma influência individualmente, você mesmo vai ter uma influência pode ser que você seja mais, tenha mais impulsos, talvez seja mais briguento, fique mais impaciente. Porém, neste período, talvez esse ano aqui você tenha mais ação, mais força de vontade, tudo isso tem a ver com Marte. Então, vocês pegam aí uma lista sobre Marte, né, aí vocês vão entender por que o pessoal está falando, não, pode sair briga, e ainda falam que pode ser uma guerra este ano por causa de Marte. Esse é o raciocínio dos outros astrólogos falando que pode estourar uma guerra neste ano por causa de Marte. E se, inclusive eu acredito nisso, pode ser lá o Trump estourar uma guerra com algum outro país, se não estoura nenhuma guerra, né, até março do ano que vem, aí beleza, a gente não vai, nós estamos mais sossegados, porque o ano que vem já é um ano do Sol, né? Vamos falar sobre o ano mais para frente. Então, já temos o ciclo de horas, dias, meses, um ciclo anual, que nós estamos agora em Marte, e um ciclo de 35 anos. Esse ciclo de 35 anos influencia a humanidade. E aí eu vou falar para vocês novamente, depois de fazer esse vídeo, depois de ver essa live, se vocês puderem ir lá nesse vídeo aí, podcast 2, a influência de Saturno em 2017, eu vou falar detalhadamente de 35 e 35 anos o que você vai fazer, e lá eu vou ter, além porque isso que eu estou falando é muito resumido, né? Só que além de tudo lá vai ter uma técnica chamada SMART, que é para você criar um foco na sua vida, né? Um foco. Tem uma técnica empresarial chamada SMART, e lá eu indico que você utilize essa técnica SMART para você ter mais foco, objetivo na sua vida. E aí, tendo isso, você começa a melhorar a sua vida. Bom, vou falar rapidinho aí os próximos anos, esse ciclo de anos que vai ter. Em 2017, nós tivemos Saturno mesmo,
como o ciclo do ano. Tanto é que se você for lá ver esse vídeo, podcast número 2, que eu vou pôr o link aqui na descrição, ele foi feito em 2018. Eu começo o vídeo falando assim, olha, eu vou mostrar um podcast que foi feito em 2017, onde eu estava fazendo uma previsão de que esse ano ia ser uma porcaria, e 2017 foi o pior ano da minha vida. Eu falo isso no começo do vídeo, e coloco o podcast que foi feito, esse vídeo é de 2018. Eu coloco o podcast de 2017 falando das previsões que eu ia fazer, né? Essas previsões elas rolaram via WhatsApp, eu tenho um grupo no WhatsApp, e essas previsões eu joguei lá no WhatsApp, e eu joguei no YouTube depois. Tá lá no vídeo de 2018, falando sobre 2017. Vou pôr o link aqui na descrição depois. 2018, agora, ou melhor, 2018, ano passado, Júpiter era o planeta regente do ano passado. 2019, agora, Marte, então, muita ação. 2020, né? Quando a gente fala 2020, é março de 2020. Então, Marte vai estar até março. Em março entra o novo planeta, que é Sol. Então, em 2020 vai ter o Sol. Em 2021, Vênus. Em 2022, Mercúrio. E em 2023, teremos a Lua. Saturno, né, que foi em 2017, é um planeta onde ele cobra muito, as coisas são muito demoradas, as coisas não acontecem. Então, eu sou uma pessoa, eu tenho um pouco de ansiedade. Então, as coisas não acontecem. Você planeja um negócio, o negócio não acontece. Você tenta fazer outra coisa, não acontece. Por isso que você tem que ter foco, persistência, meta, né? Tem que saber o que você realmente quer, porque se você muda de ideia toda hora, eu quero fazer isso. Aí isso aqui não vai dar certo, porque você está num período de Saturno. Aí você fala, não, eu vou mudar, então eu vou trocar de... Só que isso aqui vai vingar lá na frente, isso que você está tendo. O que você faz? Você aborta na metade, porque você tem ansiedade, e começa a fazer outra coisa. E essa outra coisa também você fica meio ansioso e fala, não termina, e nunca termina. Então, o período de Saturno é terrível. 2017 foi horrível mesmo para mim. 2018, Júpiter já é um ano onde você tem mais fé, otimismo. É um ano muito bom, 2018. Apesar de eu ter tido alguns problemas em decorrência de coisas que eu acabei... Em 2017 eu cometi alguns erros, em 2018 eu paguei esses erros todos, consegui corrigir já em 2019, graças a Deus está muito melhor, agora, né, há um mês atrás. Em 2019 agora, planeta Marte, que é onde você vai ter mais ação, você vai ter mais energia, mais ação, e como você tem muito mais energia, você pode ser uma pessoa impulsiva e pode ter brigas e tudo mais. Então, Marte é isso. E Marte é o deus da guerra, ainda para piorar. E rege o signo de Áries, que é um outro signo impulsivo pra caramba. Bom, 2020. 2020, né, o ano que vem, planeta Sol. Planeta Sol, você vai ver muito nome. Você pode até gravar essa parte aqui, eu vou gravar, depois eu vou deixar no YouTube mesmo. 2020, Sol. As pessoas vão estar mais egocêntricas. As pessoas vão querer aparecer mais. Pode ser que tenha uma ascensão até no YouTube, mais pessoas fazendo canais no YouTube o ano que vem. 2021, Vênus. As pessoas vão estar românticas, mais amor em 2021. Isso é bom. É por isso que eu falei, se não sai uma briga, uma guerra este ano, do ano que vem que a gente tá beleza. 2021, Vênus. 2022, Mercúrio, as pessoas mais ligadas em conhecimento, em comunicação, em estudos. E em 2023, a Lua. 2023, a Lua, as pessoas mais emocionais, né? Menos, antes, Mercúrio, as pessoas mais intelectuais, mais mentais. Em 2023, as pessoas mais emocionais. Vamos falar rapidinho desses ciclos de 35 anos para vocês entenderem o que está acontecendo no Brasil agora. Então, entre 1771 a 1806, eu fiz aqui, eu coloquei um monte de papel na minha mesa aqui, porque tem um monte de datas, eu vou esquecer essas datas. Então, acontece, entre 1771 a 1806, foi a última vez que teve o ciclo de Saturno. E no meio desse período, nós tivemos a Revolução Francesa.
e eu vou falar bem da Revolução, bastante da Revolução Francesa daqui a pouco, né? Mas tivemos a Revolução Francesa. Em 1806 a 1841, nós tivemos o planeta Vênus muito forte na humanidade, né? 35 anos de Vênus. Foi o período onde tivemos o período literário romântico. Período literário romântico, né? Que vem aí, ele já vinha vindo mais ou menos nesse período de Saturno, mas ele se firma ali nesse período de Vênus. Né? Começa com o Goethe lá na Alemanha, o romantismo. Lembra de período literário romântico, ele também não tem tanto a ver com romance, ele tem mais a ver com... É um período mais ligado ao nacionalismo, né, outras coisas. Apesar de mexer muito com a parte sentimental por causa do Goethe. Né? Inclusive, Werther, se alguém for ler Werther, para mim é a autobiografia do Goethe. Werther é um livro maravilhoso, que é o que marca ali o início do período romântico, da literatura romântica. 1841 a 1876. O que nós temos? O período de Júpiter, onde nós temos a expansão do Império na Ásia, da África, e também a primeira agência de viagens. Júpiter, fé, otimismo, né? Júpiter tem muito a ver com prosperidade. Por isso que eu falei que na quinta-feira, você faz orações numa quinta-feira, você tem mais orações de prosperidade feitas numa quinta-feira. Se você for fazer gráfico de radiestesia, orações, for fazer magia com algum anjo aí, qualquer coisa que você quer fazer para prosperidade, se é para prosperidade financeira, Júpiter, quinta-feira. Tá bom? Quinta-feira é bom para dinheiro. Agora, se for para uma prosperidade geral, seria no domingo, Sol. Bom, de 1876 a 1911, planeta Mercúrio. O que acontece? Gente, foi criado o telefone nesse período. E também em 1911 começaram a surgir uma série de organizações espiritualistas. Né? Você faz parte de alguma organização tradicional? Vai lá atrás da história dela, vai ver o que aconteceu lá entre 1911 e 1915. Todas do Brasil. Todas que estão, pode ir atrás. A maioria, tradicional. Né? Não estou falando de dissidente, tradicional. Teve uma levantada lá entre 1911 e 1915 por causa de Mercúrio ali. De 1911 a 1946, 1911 a 1946, Marte é o que regia a humanidade. Marte regia a humanidade entre 1911 a 1946. E nós estamos no ano de Marte. Pra você entender mais ou menos isso. Só que o ano de Marte é um ano pessoal. Então, a grande chance de você brigar com todo mundo é muito grande. Então, em 1911 a 1946, nós tivemos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Pra você entender a influência de Marte na humanidade, ciclo de 35 anos, influência de Marte na humanidade, né? Tivemos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial nesse período. Bom, 1946 a 1981. 1946 a 1981, planeta Lua. Na astrologia, nós chamamos a Lua e o Sol de planetas. Eu sei que na astronomia, nós sabemos que a Lua é um satélite da Terra e o Sol é uma estrela, mas na astrologia, nós chamamos de planeta. Então, de 1946 a 1981, nós temos a Lua. E a Lua é aquela parte, mexe com a emoção. E nós temos, curiosamente, o homem, nesse período da Lua, é que o homem foi à Lua. 1969, o homem foi para a Lua. Tivemos algumas ditaduras, né? Chile, Brasil, né? Ditadura. Alguns falam que foi uma intervenção militar, você dá o nome que você quiser, mas tivemos isso. E também essa influência emocional, então movimentos hippie, beatnik, tudo surge nessa época, os hippies, os beatniks, né, Beatles, aquela coisa bem emocional, faça amor, não faça guerra, aquela coisa toda. Pra
Porque, veja bem, eles saem do período de Marte, que teve a guerra, e entra o período da Lua, que é emocional. Então surge aquele pessoal que como eles estão muito emocionados, eles começam a lutar contra a guerra, né? Eles começam a falar sobre para você fazer amor e não fazer a guerra, que era o lema dos hippies nesse período, que é quando eles surgem. 1981 a 2017. É o planeta Sol que influencia a humanidade. O Sol mexe com o ego da pessoa. O que surge nesse período todo? 1981 a 2017. Surge a internet. Mas surge a internet de uma outra forma. Surge culminando no indivíduo se mostrando. Então, o que acontece? Com essa influência do Sol, do planeta Sol, sobre a humanidade, você vê o surgimento do YouTube, você vê o surgimento do Instagram, o surgimento da selfie, né? Você não, né? Além de ter o celular e tudo mais, a pessoa já quer tirar uma foto, né? Então, vou pegar o celular aqui, ela não quer tirar uma foto para fora, ela quer tirar uma foto para dentro. Então, surge a selfie, o cara pega o celular de trás, assim, pá, e quer tirar uma foto desse jeito. Essa influência do Sol, né? Tanto é que o Sol é o planeta que rege o Leão, que é um planeta assim que ele pode ser egocêntrico, ele é egocêntrico, né? No setor, algumas pessoas acham que isso é pejorativo, não, ele se ama mesmo, ele se vê mesmo, então é um período dessa forma, de 1981 a 2017, é exatamente essa influência do astrológica. Inclusive, não é assim. As pessoas pensam, por exemplo, inferno astral. Inferno astral de uma pessoa é 52 dias. Os astrólogos falam que é 30 dias antes da astrologia, antes do aniversário, 30 dias antes. Porém, eu falo que são 52 dias. Não é que chegou no aniversário, eu fiz aniversário hoje, acabou o inferno astral. A partir de agora, eu melhorei emocionalmente. Não. Isso pode durar até 5 dias após o seu aniversário. 5 dias após o seu aniversário, pode ser que você tenha influência, até depressão. Normalmente, o aniversário da pessoa é uma tranqueira, é horrível. Tem pessoas que têm depressão no dia do aniversário. Todo mundo comemorando, tem festa, tem presente, tem bolo, e a pessoa está com depressão, está triste, sem razão nenhuma. Nós deveríamos comemorar o paraíso astral, que são 4 meses depois do aniversário. Bom, o que eu quero dizer? Não é porque fez aniversário, acabou o inferno astral, demora mais um tempinho. Então, esses períodos aqui, elas se misturam mais ou menos. Não é porque eu falei, 1981, exato, cravado ali, começou o período do Sol. Não, ele vai se misturando ele pega um pouco do período da Lua ali, então tem alguns dias aí que mistura, alguns anos, que tem influência da Lua e influência do Sol, né? Por isso, no meu ver, que a década de 80 é uma década, não é que eu sou saudosista, mas é uma década maravilhosa para a cultura. Década de 80 inteira. Assim, década de 90 já começa a mudar um pouco, né? Já vem essa parte do Sol, tudo, mas musicalmente, se você pegar as músicas da década de 80, eles começam a surgir muitas bandas, né? Aí vocês vão entender o Sol, começam a surgir muitas bandas de rock, de pop, no Brasil e no mundo, na Inglaterra, nos Estados Unidos, começam a surgir muitas bandas de música, de rock, pop, música eletrônica e tudo mais. Elas querem se mostrar, já essa influência do Sol, mas elas têm essa influência da Lua, do emocional. Então, esse emocional do período anterior influencia. Imagina, eles estão com aquele emocional e ainda querem se mostrar o ego deles. Eles têm um ego e ainda querem mostrar a parte emocional do período passado. É um período, para mim, maravilhoso de música, de cultura, década de 80. E você vê que tem influência até hoje, até em série de televisão não, mas Netflix, por exemplo, Stranger Things está na Netflix, é década de 80. Não é à toa que eles pegaram aquele período. Se você pegar o It, que foi refeito agora, do Stephen King, de terror, década de 80. Tem toda uma... Acho que o Dark também, o Dark é outra série aí do Netflix, também década de... Apesar de ser russa,
acho que é russa ou alemã, não sei, ela tem essa influência dos anos 80. Os anos 80 são os melhores anos que nós tivemos. Então, e aí em 2017, vem o período de Saturno, que é onde nós estamos agora, que é essa tranqueira, essa desgraceira toda que nós estamos vivendo aí, período de Saturno. Bom, vamos lá. Começa em 2017 certinho? Não, para mim já está lá em 2013. 2013, quando tiveram lá as primeiras manifestações do passe livre, 2014 surge lá a manifestação, a primeira marcha da família, começa a aparecer os intervencionistas, 2015, 2014, 2015. Aí em 2000, e combina com a queda da Dilma lá em 2016. Para mim, tudo isso já é Saturno. Então, começa bem em 2017, ele já está influenciando, alguns anos atrás, já está influenciando a nossa sociedade. Bom, vamos agora falar sobre a Revolução Francesa, porque para você entender o que está acontecendo agora, você tem que entender o que aconteceu na Revolução Francesa. E aí nós vamos fazer um paralelo da Revolução Francesa com o que está acontecendo agora, certo? Vamos lá. Primeiro, antes de começar tudo isso, esse canal é apartidário, né? Eu não sou, é claro que eu tenho eu não sou partidário, né? Eu tenho um viés político, sim, né? Mas eu não vou pôr o meu viés político aqui. O canal eu não sou partidário, mas o canal é apartidário. Tudo aquilo que eu falo aqui não vocês vê que vocês podem ver que eu falo sobre sociedade teosófica, círculo esotérico e qualquer outra organização que deixar eu fazer propaganda de palestras, eu vou falar, mas eu não falo em nome dessas organizações, eu não represento elas. Então, se alguma coisa incomodar quem está vendo esse vídeo, tem que entender que é a minha opinião e não de nenhuma dessas organizações. Né? Eu não represento nenhuma dessas organizações. É a minha opinião, então é o meu na reta aí, tá bom? Eu não tenho influência nenhuma. Então, vamos falar sobre a Revolução Francesa. E falando em Revolução Francesa, a gente tem que falar sobre o quê? A gente vai ter que falar sobre a queda da Bastilha, vamos ter que falar sobre o Mesmer, vamos falar sobre Voltaire, sobre algumas coisinhas aí. O que foi a Revolução Francesa em si? A Revolução Francesa... Deixa eu tomar um pouquinho de chimarrão, gente. Vai ficar um pouquinho chata a palestra agora. Ou palestra, live, né? A live vai ficar um pouquinho chata, mas depois eu vou falar também, que eu acho que é o que vocês querem, como enfrentar esse período de Saturno. Por isso que eu falo que eu tenho que editar esses vídeos. Fazer live, dar curso, ou sem chimarrão não dá. Bom, vamos lá. O que foi a Revolução Francesa? A Revolução Francesa, se eu fosse resumir a Revolução Francesa, o que seria? Seria a abolição e a substituição da monarquia, da aristocracia e da igreja. Foi a derrubada dos monarcas, os reis, dos aristocratas, que eram os nobres, e a igreja católica. Por isso que vocês vão ver muitos canais de direita, né? Não vou falar meu viés não, gente, mas vocês vão ver alguns canais de direita que vão falar que a Revolução Francesa foi ruim. Por quê? Porque derrubou a Igreja Católica e quem é de direita, ele é conservador, ele gosta da Igreja Católica. Então, para ele, a Revolução Francesa foi uma coisa ruim. Né? E o que acontece? O que aconteceu ali? Trocaram os reis, os políticos, os ministros, ou melhor, eles trocaram os reis, os monarcas, tudo. Se você trocar o que aconteceu ali na Revolução Francesa, que foi a queda dos reis, né, que eram os monarcas, os aristocratas e a igreja, trocar por o que está acontecendo hoje e colocar os reis no lugar dos reis, dos nobres, você colocar políticos em geral, todos, vereador, deputado, senador, ministro e também juízes, você trocar por esses reis, rainhas, nobres e a igreja que estava lá na Revolução Francesa, você vai entender o que está acontecendo hoje no Brasil. Eu falei que
período de Saturno foi de 1771 a 1806, e a Revolução Francesa foi em 1789. Ela começa com a quebra da Bastilha. O que foi a quebra da Bastilha? A Bastilha, ela era uma... Eu estou aqui procurando as datas, meu Deus do céu, tá doido. Era uma prisão. O que era a Bastilha? Ela era uma prisão onde ficavam presos políticos. Não era qualquer prisão, não era qualquer, eram presos políticos. Então, estourou lá a quebra da Bastilha. Isso é o início da... Isso aconteceu em 14 de julho, né? De 1789, teve a quebra da Bastilha. É o símbolo da quebra do poder na França. E também nesse ano, em 1789, foi criada a Declaração dos Direitos Humanos e tudo mais. Curioso isso também, né? E é também o início da Idade Contemporânea. A Revolução Francesa é tão importante que ela marca o início da Idade Contemporânea. Bom, teve essa revolução lá. O maior influenciador da Revolução Francesa foi Voltaire. Não que ele ia na guerra, não é que ele foi para a guerra, que ele detonou, que ele... Na realidade, ele escrevia as suas teses. Voltaire é um filósofo. Voltaire eu até copiei aqui, ó, François-Marie Arouet, era o nome dele, né? François-Marie Arouet era o nome de Voltaire, é o pseudônimo dele. E o Voltaire, o que acontece? Toda a Revolução Francesa foi feita em cima das ideias do Voltaire. Curiosamente, eu vou contar aqui o que eu aprendi em algumas palestras públicas, né? Não foi dentro de organização e tudo mais. Palestras públicas, né? Então, eu estava em algumas palestras públicas e acontece, fala que o Voltaire, ele foi expulso de vários países por causa das ideais dele, ideais libertários, na realidade, e ele teve... Obrigado, na Fritoli, se inscreveu no canal, obrigado. Bom, na Fritoli, depois eu vou descobrir quem é. Só vi que se inscreveu. Bom, eu tenho poucos inscritos, eu tenho que agradecer as pessoas que se inscrevem. Se você está vendo esse vídeo, por favor, se inscreva no canal, me dá uma força aí, dá um like também, todo mundo. Bom, então o Voltaire, ele foi expulso de vários países e foi parar lá na França. Na França, ele continuou lá a escrever os artigos dele. Esses artigos incomodavam muitas pessoas. E ele... Só que o que acontece? A Revolução Francesa, ela foi mais ou menos montada por... o que estava ali no meio envolvido era a maçonaria. Isso está em sites públicos, está em livros, está em tudo. Não tem como. O lema da maçonaria é igualdade, liberdade e fraternidade. E era o lema da Revolução Francesa e é o lema da maçonaria. Vale ressaltar que eu não sou maçom, então eu vou falar aquilo que eu vi em palestra e que eu não sei se é oficial, mas me parece ser muito oficial isso. Então, Voltaire, tudo foi montado em cima das ideias de Voltaire. Voltaire era um filósofo, e quem fez a Revolução Francesa foram os maçons. Isso é histórico. Voltaire não era maçom, ele era um filósofo. Isso é interessante. Ele, de fora da maçonaria, ele influencia as pessoas que estão na maçonaria. Para vocês entenderem que maçonaria não tem partido, não é religião, não é nada, você vê, lá dentro tem tudo, tem de esquerda, tem direita, tem tudo dentro da maçonaria. Porque ela não prega, ela não é uma religião, não é um partido político. Então, vocês vão entender por essa história isso. Voltaire, ele tinha essas ideias de liberdade, e ele brigava com um amigo dele direto brigava, né? Isso eram brigas verbais, brigas filosóficas. Estourou a Revolução Francesa, os nobres assumiram, né? A maçonaria assume, os nobres lá, todo o pessoal que é burguês, na realidade, os burgueses assumem,
né? Eu já vou falar mais ou menos quem que eram os que fizeram isso. Eles assumem o poder e vão guilhotinando todo mundo. Vai matando o rei, né? Mata rei, mata todo mundo ali. E essa pessoa que brigava com o Voltaire, filosoficamente, vai preso. O Voltaire, que estava brigando com aquele cara, o que, que ele faz? Quando ele vê que o inimigo do Voltaire, né? O Voltaire, quando vê o inimigo dele ser preso, ele não se conforma com isso. Eu queria que vocês pegassem essa ideia. Uma pessoa na Revolução Francesa foi presa, não porque cometeu nenhum crime, não porque matou, porque roubou, porque fez nada, porque ela expressou uma opinião e foi preso. Isso é histórico, né, gente? E eu não lembro o nome da pessoa também, esse que é o pior, mas né, foi assim que eu vi nos locais onde eu estava pesquisando. Futuramente eu vou fazer um vídeo editado, certinho, onde eu vou pôr o nome de todo mundo. Sei que ele foi preso. E Voltaire, que era o inimigo intelectual daquela pessoa, começa a defender aquela pessoa. Ele começa a defender a pessoa que ele brigava tudo, porque ele não se conforma. Ele falou, meu, como é que uma pessoa vai presa por expressar as suas opiniões? Foi aí que ele faz aquela frase que é, se eu não estiver enganado, é assim a frase. Discordo de tudo que você... Algo assim. Discordo de tudo que você fala, porém defenderei o seu direito de expressar essa sua opinião. Discordo de tudo que você fala, mas irei... defenderei a sua liberdade de expressar a sua opinião até a minha morte. É algo mais ou menos assim. O Voltaire começa a defender aquele inimigo intelectual dele. Mas defende, tenta de todas as formas para tentar libertar. E esse inimigo intelectual do Voltaire foi para a guilhotina e morreu. E esse cara era um maçom. Olha que interessante. E segundo as pesquisas aí de alguns amigos meus que deram palestras, não deram palestra nem na maçonaria, foi em outro lugar que eu vi a palestra. E não foi palestra pública da maçonaria, foi em outro lugar. Esse cara que morreu era maçom. E o Voltaire é convidado a entrar para a maçonaria. E ele entra justamente para a loja do... Ele entra justamente para a loja desse inimigo intelectual dele. A viúva do inimigo dele leva um avental e ele é iniciado com o avental do inimigo intelectual dele, que era da maçonaria. Para você ver como tem pessoas de opiniões diferentes no mesmo lugar. Isso é muito bonito, cara. Eu acho isso fantástico. Não é que ele defendeu os caras, mas, meu, isso é fantástico. A iniciação do Voltaire, segundo falo, tinha mais de 300 pessoas. Inclusive, Benjamin Franklin, lá dos Estados Unidos, e assistiu à iniciação do Voltaire. Segundo uma palestra que eu assisti sobre Voltaire. Bom, o que acontece? Voltaire ainda era influenciado por Isaac Newton e John Dee, defendia as liberdades civis, defendia o empirismo. Né? Bom, depois dessa história do Voltaire, o importante da ideia do Voltaire é que vocês tenham essa ideia de que o inimigo intelectual dele foi preso e condenado à morte por expressar a opinião dele, certo? Bom, em 1791 surge uma Assembleia Constituinte para criar leis lá na França, 1791. Né? Então teve lá a Revolução Francesa em 1789, 2 anos depois já cria uma Assembleia Constituinte, onde tinham jacobinos, que os jacobinos se sentam à esquerda. Esses jacobinos que eram os radicais e queriam a implantação da república. E do lado da direita estavam os jacobinos. Os jacobinos estavam do lado da esquerda, que eram radicais, que queriam a implantação da república, e os girondinos estavam do lado direito, que eram os moderados e queriam o respeito da Constituição. Isso é para vocês entenderem. Jacobinos estavam na esquerda e girondinos na direita. Isso daí repercute até hoje. Até hoje.
na política mundial, inclusive aqui no Brasil. Quem é de direita tem uma opinião, quem é de esquerda tem outra opinião. E recentemente a Folha de São Paulo chamou de a esquerda, a direita jacobina, blá blá blá. Falaram alguma coisa e deu uma confusão danada. Pode jogar aí no Google depois aí. Folha de São Paulo chama o pessoal da direita de jacobinos e o pessoal da direita ficou doido com isso. Bom, como que era o antigo regime ali? Né? A Revolução Francesa era a queda do antigo regime. A Igreja Católica tinha um imenso privilégio. Os nobres tinham um imenso privilégio, nobres. Haviam castas, né? Então tinha a igreja, os nobres e tinha o povão. E existiam casta, existia realmente casta, que nem na Índia. Quem é povão nunca vai ser nobre. Quem é povão nunca, né? Pode se converter para a igreja, mas é muito difícil, assim, é meio esquisito. Normalmente, o nobre, não tem o nobre e tem a igreja, o cara da nobreza que vai para a igreja. Pode ver que todos os papas eram nobres, eram depois da criação da Igreja Católica, todos os papas têm brasão de família, eles eram nobres. E o povão eram os burgueses, e os humildes camponeses. Os burgueses, empresários e tudo mais, né? E os camponeses não conseguiam entrar, não conseguiam virar nobre. Por isso que surge até uma frase na época, o trabalho enobrece o homem, né? Surge nessa época. O trabalho enobrece o homem. É a maior mentira do mundo, porque o burguês lá, o comerciante, podia trabalhar que nem um louco. O camponês que trabalhava, ele não ia virar nobre nunca, não ia. Era uma casta. Bom, o povão não tinha direitos políticos. Povão, burgueses e humildes camponeses. E o povão era cheio de deveres, porque pagava impostos para sustentar aquela outra casta que não fazia nada. Entendeu? O que foi a Revolução Francesa? O povão pegou e falou, eu estou pagando um monte de imposto e esses caras sustentando esse monte de vagabundo que não faz nada e que não está trazendo benefício nenhum. Eu vou parar, não quero pagar imposto. Né? E a história da Revolução por causa disso. Vocês estão fazendo um comparativo com o que está acontecendo hoje? Na cabeça de vocês, pelo menos? Isso foi a Revolução Francesa. Povão pagando imposto, né? Eu faço faculdade de História lá na faculdade, segundo o professor, o povão, né? Os burgueses, burgueses e humildes camponeses pagavam tantos impostos, lá eles comem muito pão, né? Segundo ele, eu acho que é muito, mas ele falou que 80% da renda de uma pessoa era em pão. Pão. Né? Ninguém pagava imposto, não tinha carro, então não tem gasolina, não tem... a maioria das pessoas tinha uma casa, né? Porque se dominavam a terra ali, montavam uma casa. Então você não pagava aluguel, nada, mas você tinha que comer. 80% da renda era em comida, pão. Pão era superfaturado lá, por causa dos impostos. Aí você pensa assim, o padeiro então era rico? Não, o padeiro pagava altos impostos para os nobres e para a igreja. E a história, essa Revolução Francesa. Bom, por que eu estou falando tudo isso aí? Porque esse período que deu origem à Revolução Francesa começa aqui no Brasil em 2017. No Brasil não, no mundo em 2017. Então não é. Só que essa influência já estava lá atrás. Você vê a queda da Grécia, queda financeira da Grécia. Nos Estados Unidos quase quebrou tudo lá mesmo. Né? Teve um problema lá de um boom imobiliário e também um problema com dinheiro. Na verdade, tinha mais dinheiro virtual do que dinheiro físico nos Estados Unidos. A Grécia está tendo esse problema. Na Venezuela, não preciso nem falar da Venezuela, né? Tem esse problema, não tanto do imposto, mas, por exemplo, não tem liberdade de expressão, a pessoa é presa só de falar o que ela pensa. Isso na Venezuela, em Cuba é assim, Coreia, né? Pode estourar uma... E essas revoluções,
elas estão interligadas, porque a gente fala assim, Revolução Francesa, mas ela tem uma interligação muito grande. Vou falar mais um pouquinho sobre a Revolução Francesa, algo que poucas pessoas falam. Na Revolução Francesa tinham duas pessoas chaves ali, que era Mesmer e Cagliostro. Mesmer e Cagliostro. E dizem Saint-Germain era, se desse errado, ele era o cara que ia entrar. Não Saint-Germain, esse daí que o pessoal fica fazendo oraçãozinha, que fica aí fazendo oração para a chave chama violeta, né, ponto de verdade. Não é esse Saint-Germain, né? Tem esse Saint-Germain, que a gente faz orações para ele, assim, de vela e tudo mais, mas tem um Saint-Germain histórico. Realmente existiu o Saint-Germain nesse período da Revolução Francesa, existem documentos da existência de alguém com esse nome de Saint-Germain. É um outro Saint-Germain. Bom, aí, então teve essas figuras ali no meio. O que é importante dizer ali? O Mesmer, eu vou mostrar alguns livros aqui para vocês. Os Bisturis da Mente Humana, do Frauze Kifur, que é da onde eu vou tirar algumas ideias do Mesmer. Tem um outro livro aqui, que é Os Mestres do Magnetismo. Certo? Falando uma outra coisa, eu não vou nem comentar disso, mas vou mostrar para vocês. Ó, A Glória de Byron. Isso aqui é um romance que saiu da coleção Saraiva. Só pela cara você já vê que é um negócio antigo, né? Esse livro aqui, ele diz, é um romance misturando ficção com realidade, que fala sobre Lord Byron. Eu não sei até que ponto é verdade, até que ponto é mentira, onde diz que a Revolução Francesa ela ia para a Itália e a maçonaria que fez ali a Revolução Francesa. E uma outra ordem, que era a ordem de Carbonários, que é outra, procura na internet depois, isso não ficar falando assim, não. Os Carbonários impediram a Revolução Francesa de entrar na Itália. Por isso que não teve a queda do Vaticano. Segundo este livro aqui, é um romance, não sei o que é verdade, o que é ficção neste livro, mas é um livro interessante. Outro livro interessantíssimo, né, que é a biografia do Benjamin Franklin, que eu vou mandar encadernar esse livro, que é um livro maravilhoso. Olha a grossura disso. Biografia do Benjamin Franklin, antiguíssimo. Inclusive, próximo semestre eu vou falar um pouco sobre o Benjamin Franklin, fazer um vídeo editado. Talvez eu faça uma live, talvez depois um vídeo editado, porque o Benjamin Franklin ele merece ter uma homenagem a ele. Eu gosto muito do Benjamin Franklin. Bom, apesar que vai ter uma parte aqui hoje que talvez vocês não gostem. Bom, quem que foi o Mesmer? O Mesmer tem um filme aqui, deve ter no YouTube esse filme de 2 horas, senão vocês tentam achar o filme Mesmer, o Feiticeiro. O Mesmer é um cara que ele estudou esoterismo, ocultismo, ao que tudo indica, ele pegou o material do Paracelso, porque o Paracelso já falava de magnetismo pessoal, e o Mesmer ele pegou esse conhecimento do Paracelso, e começou a divulgar isso na Europa. Então ele curava as pessoas com a mão, que nem o passe espírita, que nem o reiki, que nem o Mahikari, Jurei, o Magnifying Healing, essas formas de técnica, o Diksha é um outro tipo, só que ele mexia com magnetismo. O que o Mesmer mexia? Ele não acreditava nessa história, tanto é você pegar a linha do magnetismo da escola do Mesmer, que é os livros do Heitor Durville, os livros do Victor Turnbull, os livros do Paul Clement Jagot, eles não falam de passe espírita, eles falam que você tem um magnetismo e você cura a pessoa. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse livro aqui, que é importante para vocês entenderem o que está acontecendo na parte de medicina nesse ciclo aqui. Primeiro que esse livro aqui, ele é feito ele é do Fauzi Kifuri, e quem faz a apresentação deste livro é o Norbert Kepper. Norbert Kepper, que está aqui em São Paulo. Se não estiver enganado, ele está vivo ainda, Norbert Kepper, que é o psicanalista e presidente da Sociedade de Psicanálise Integral. Está vivo, Norbert Kepper. Ele escreveu vários livros, tem vídeo, tem um monte de coisa. Está aqui em São Paulo. Bom,
E ele fala assim: Fausto Kifuri escreveu este livro procurando deixar qualquer isenção de ânimo de lado, conseguindo reunir 4 autores que julgam o básico na transformação da parapsicologia. Franz Anton Mesmer, Marquês de Pisseur, Sigmund Freud e Denisard Hipólito Leon Rivail, ou seja, Allan Kardec. Ele põe tudo num livro só. Eu, né, o Norbert Kepler, que está escrevendo, como psicanalista, sou discípulo de Freud, né? Sigmund Freud, eu tinha que ter falado antes, que começou a curar doenças orgânicas sem uso de um só medicamento. Aliás, o que aconteceu com Mesmer ao fazer uma moça recuperar sua visão? Deste modo, a ciência psicanalítica evoluiu espantosamente a ponto de tratar com êxito maior parte das moléstias orgânicas. Bom, vamos lá. Franz Anton Mesmer. Eu espero que vocês assistam esse filme do Mesmer, o Feiticeiro. O que o Mesmer faz ali naquele? Ele é um cara rico, ele casa com uma mulher mais rica ainda, e ele tem uma influência ali na França, lógico. Ele tem uma influência ali, tem dinheiro, tem uma parte aqui que depois eu vou falar, porque, ó, amante da música era o único, então, em Viena, que tocava harmônio, e que tinha, né, um harmônio. Foi em sua casa que Mozart teve a oportunidade de levar pela primeira vez a sua peça cênica, não sei pronunciar isso, mas é Bastien et Bastienne, muito relacionado junto às elites vienenses. Casou-se com uma rica viúva, aumentando assim sua influência. Bom, ele casou com uma mulher mais rica ainda. Bom, e aí, o que acontece? Tinha uma moça cega, vocês vão ver lá no filme. O Tom Mesmer, ele tinha uma mulher cega, né? Como é que é a história dessa mulher cega? Ela morava numa casa, né, com a família, com o pai, com a mãe e tudo mais. Só que o pai abusava dessa moça, né? Ele, sei lá, deve ter tido 3 casos de pedofilia, né? Ele abusava da moça. E essa moça ficou cega. Para você ver o que acontece. Ela é uma doença psicossomática, não tem como fazer assim. A pessoa ficou cega porque ela não queria, teoricamente ser assim, ela não queria ver o que estava acontecendo no mundo, ela não queria ver. Então ela ficou cega. O Mesmer então fala, eu quero tratar dela. Qual que tem um outro problema? Na França tinha um monte de programas, tipo Bolsa Família, Bolsa não sei o que lá. Pá. Então ali na França ele ganhava, como ela era cega, o pai da moça, além de abusar dela, ele recebeu uma bolsa da França, né, uma aposentadoria por ter uma filha cega. Para piorar ainda a situação. E o Mesmer vai lá. O que ele faz? Ele vê que tem alguma coisa errada, ele traz a mulher para a casa dele. Ele tinha a casa dele, tinha tipo um hospital na casa dele, a casa era enorme. E ele cura essa moça. Só que pior de curar, o que acontece? Ela volta a enxergar, se apaixona por ele e eles têm uma relação. E ele era casado com uma mulher rica. E o que acontece? A mulher, acredito que descobriu ali tudo. Eu sei que todo o problema é o seguinte: a mulher começou, a moça que ele curou, continuou morando lá na casa. E aí começa uma briga que o pai dela queria a filha de volta. Porque ele queria continuar abusando da moça e ainda ganhando dinheiro, a aposentadoria lá do governo. Começa uma conspiração para tirar a moça do Mesmer. E aí a mulher, a esposa do Mesmer, também queria que ela fosse embora de lá. O que acontece? A mulher volta para casa e ela volta para casa e o Mesmer, tudo bem, o Mesmer lá liberou, né, vai para casa e continua os tratamentos dele. No meio do caminho ele toma um processo. Ele começa a ser perseguido porque falam que o Mesmer é um charlatão. Então aqui no livro ainda falam assim, né, porque afinal de contas Galileu pagou um alto tributo, né, Galileu, né, foi para a fogueira lá, né, ficou preso a vida inteira porque falava que a Terra era redonda, né, e girava em torno do Sol. Colombo andou
de porta em porta, para depois dar à Espanha um portal do novo mundo. Pitágoras foi massacrado com seus 38 discípulos. O Papa Silvestre II foi morto e esquartejado, acusando de vender sua alma ao diabo. Fultou diante de Napoleão, receberia em seu rosto a frase: não tenho tempo a perder com você no invento. Então, quer dizer, várias pessoas foram perseguidas. Então, o autor desse livro está falando que, bom, Mesmer, ele é o preço de quem está inovando. As pessoas têm inveja, as pessoas não acreditam. E ele foi a julgamento. Para piorar, o Mesmer, ele foi para julgamento e começa o julgamento. Pra vocês terem uma noção, vou pegar aqui no livro. Por que eu peguei este livro aqui? Do Benjamin Franklin. Porque o Benjamin Franklin estava no julgamento do Mesmer. Também, ele viu a iniciação do Voltaire na maçonaria e ainda viu o julgamento do Mesmer pela França. Então, ó, na comissão, né, porque acontece, pegaram o Mesmer e falaram, pô, na comissão tinha Benjamin Franklin, que é um inventor do para-raios, né, mas fez muito mais coisa. O Benjamin Franklin é um gênio. Guillotin, que é o inventor da guilhotina, estava ali que morreu também guilhotinado depois, né? O Guillotin, que é o inventor da guilhotina, estava também no julgamento do Mesmer. O astrônomo no baile, o químico Lavoisier. Temos Escola Lavoisier em São Paulo e temos Laboratório Lavoisier. Então, Lavoisier, que era um químico, estava lá no julgamento do Mesmer. E também o botânico Jussier. Essa era a comissão. E Benjamin Franklin, ele não acreditava no Mesmer. Para piorar, no meio do julgamento, os caras me trazem a mulher, a moça que tinha curado, ela vai para lá. E ela estava cega novamente. O que aconteceu? Ela tinha uma vida ruim, né? Uma vida, abusavam dela, aquela coisa toda. E o pai dela abusava dela. Ela não queria enxergar o mundo, por isso que ela ficou cega. Ela saiu daquilo, foi com o mesmo, melhorou a visão. Quando ela volta para o pai, ela volta a ter os abusos e volta a doença tudo de novo. E aí tem a célebre frase, quem for ver o filme vai ver essa frase, está no livro também. Porque acontece? Explode a Revolução Francesa bem no meio do julgamento do Mesmer, então ele não é julgado. Ele consegue escapar, né? Estourou a Bastilha, e o Mesmer consegue sair livre do julgamento também, porque virou uma confusão total na cidade. E ele chega na moça que está cega e pergunta, né, como é que você voltou a ficar cega? Ela fala assim, por que será que agora que me sinto menos feliz do que antes, tudo que vejo me provoca uma impressão desagradável? Como mais tranquila me sentia na minha cegueira. Quer dizer, ela achava que estando cega, ela era mais feliz, e por causa disso, ela voltou a ficar cega, provando que era uma doença psicossomática. Bom, tudo isso, eu não sei se está chato isso que eu estou falando, gente, mas é para entender o período de agora, o que está acontecendo na medicina hoje. O Mesmer também era maçom. Ó. Cadê? Bom, nesse livro não está, mas ele é. Bom, ele é maçom. E lá na frente, nesse mesmo livro, diz o quê? Bom, diz que na verdade, o Allan Kardec ele pega as ideias do Mesmer e implanta lá no Espiritismo. Eu não vou detalhar muito essa parte. O importante é a briga toda na França para implantar, naquele período, para implantar essa briga toda para implantar uma medicina que hoje está normal, que é a nossa... Nossa, está tendo umas mensagens estranhas. Bom, toda essa briga para implantar um magnetismo, que hoje é muito normal no nosso
Hoje é normal, o pessoal vai lá, faz um curso de Reiki, faz um curso de Dixa. É normal o magnetismo. E naquela época, aquela briga, o cara foi para... Imagina, a pessoa vai a julgamento como charlatão naquela época. E hoje tem centro espírita. O Allan Kardec, ele pega as ideias do Mesmer e joga dentro do centro espírita, que é o espiritismo, na verdade, é uma ciência, não era para ser uma religião. Hoje virou uma religião porque criou outra dogma. Mas ele era para ser uma ciência e ele evoluindo. A evolução do espiritismo, para mim, é a apometria. Mas ele deveria continuar a evolução. Só que tem pessoas que precisam de um dogma, não são cientistas, né? O espiritismo é uma ciência, né? Para mim, era para ser uma ciência e não uma religião. E o Allan Kardec implantou ali o mesmerismo no meio do espiritismo. Bom, estamos falando isso. E também qual é a influência ali de tudo? Bom, no julgamento do Mesmer estava Benjamin Franklin, e dizem que também ali na França estava Tiradentes. Tiradentes foi parar lá na França também. Tiradentes, ele nasceu em 1746 e morreu em 1792. Então estava lá o Tiradentes. O que acontece? A Revolução Francesa influenciou a independência dos Estados Unidos e também do Brasil. E nos Estados Unidos ainda ficou mais forte ainda porque eles ainda mandaram a Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade que está nos Estados Unidos foi doada pela França. Pra vocês verem a importância da França nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, aqui nós estudamos o que como segunda linha? Inglês. E os americanos estudam o que? Eles estudam francês, eles não estudam português, por exemplo. Bom, essa era a influência que eu queria falar sobre o que aconteceu na Revolução Francesa, né? Depois vocês me falam aqui, se esse vídeo está ficando chato, não sei, o pessoal não fala nada. Bom, vamos falar o que acontece ali. Essas são as características que tiveram lá atrás. Agora, as características atuais, o que está acontecendo no Brasil, gente? Bom, em 2016 teve a queda da Dilma. O Voltaire, que tem uma... O Voltaire... Bom, só um momentinho, gente, só um momentinho. Então, o Voltaire influenciou todinha uma... O Voltaire, ele influenciou todinha uma... Só um momento, gente. Gente, eu vou ter que parar um pouquinho a live, que eu tô tendo um probleminha aqui numa outra sala. Só um momento. Desculpa. Bom, desculpa, gente. Bom, mais uma parte que eu vou ter que cortar depois. Bom, em 2016 teve a queda da Dilma. Isso é influência de Saturno? É. Voltaire, isso é um paralelo meu, gente. Não posso estar errado. O Voltaire, ele influenciou, ele é um filósofo. Ele influenciou toda a Revolução Francesa. A gente tem no Brasil, nos Estados Unidos, querendo você, gostando ou não, Olavo de Carvalho. Eu comparo o Olavo de Carvalho como Voltaire. Por quê? Ele tem 20 mil alunos. 20 mil alunos o Olavo de Carvalho teve. Atualmente tem 3 mil alunos. Esses alunos do Olavo de Carvalho praticamente derrubaram a Dilma e fizeram toda essa influência de mudança do Brasil. Você pode até falar, não, eu não gosto da direita, ou eu não gosto da esquerda. Não importa o que você acha, mas você não pode ignorar o fato de um senhor que está nos Estados Unidos, que é um filósofo,
Você pode até falar que ele não é um filósofo, mas ele influenciou tudo o que você vê hoje. Então, o Olavo de Carvalho ele deu aula para todos esses políticos de direita, para esse pessoal liberal, ele influencia tudo. Ele influencia todo mundo. É muito forte essa influência do Olavo de Carvalho, né, no Brasil. Então, isso é um comparativo para você entender o que Voltaire fez na Revolução Francesa e o que o Olavo de Carvalho está fazendo hoje no Brasil. Isso não quer dizer que em outros países não está acontecendo a mesma coisa. Né? Como eu disse, está tendo problema hoje na França, está tendo problema no Chile, teve, né? Na Espanha, se vocês começarem a procurar, a Espanha e Portugal, passeata a rodo, passeatas e tudo mais, todo mundo querendo derrubar o governo. Né? Aquilo que eu falei, na Revolução Francesa, derrubaram o quê? O rei, a rainha, todo aquele, né, aquele pessoal que recebia dinheiro dos impostos e não fazia nada pelo povo. E hoje a humanidade inteira, em vários países, está acontecendo a mesma coisa. Todo mundo paga imposto e você vai ver, né, esse imposto, ele vai lá para pagar salário de político, para pagar salário de... vai de todo mundo, gente. Vai desde o presidente até o deputado, o vereador, todo mundo. Né? Não estou julgando o Bolsonaro, estou julgando o cargo do presidente. Né? Não estou julgando a pessoa, mas o cargo. Mas e também não estou julgando nenhum outro vereador, pessoas. Eu estou falando os cargos. É para bancar presidentes, para bancar vereador, deputado, senador. É para bancar juízes, ministros. Você paga imposto e nada é revertido. Você vai ver, você paga um imposto para quê? Para pagar o salário daqueles caras. Então, a educação é uma porcaria, a saúde é uma porcaria no Brasil. Você paga imposto para quê? Aí o pessoal fala, não, o petróleo é nosso. Não, se você for no posto de gasolina, você tem que pagar o petróleo, não tem isso. Né? Não existe isso que é nosso, né? Então, você tem que entender isso, querendo ou não, né, essa comparação do Olavo de Carvalho com o Voltaire. Naquela época, como eu falei, né, isso eu estou juntando tudo aqui, gente, com o que estava acontecendo na Revolução Francesa, lá na Revolução Francesa, que eu falei que sempre quando eu falei que na Revolução Francesa o inimigo intelectual do Voltaire foi preso e guilhotinado só por expressar as opiniões dele. Recentemente, você pode até não gostar, você pode gostar, não gostar, você pode achar que a piada é ruim. Recentemente, o Danilo Gentili, né, ele fez lá uma piada, né, ele não bateu, ele não roubou, ele não foi lá fazer nada. Ele fez uma piada, realmente, e recebeu um processo, perdeu o processo, não perdeu um processo, ele não perdeu um processo onde ele vai pagar alguma coisa para alguém, ele perdeu um processo onde ele pode ficar preso 6 meses de prisão por opinião, ou por ofender alguém, você pode dar o nome que você quiser, mas tem que entender, não é uma agressão física, não é um roubo, não é nada, é algo de opinião que você pode converter para ofensa, mas é muito extremo a pessoa ir presa por ofender alguém. Mesmo que eu ofendesse, eu vou lá e xingo alguém, eu vou preso por causa disso. Em contrapartida, né, ainda sobre isso, olha só que interessante. A revista Cruzoé, que é do antagonista, ela foi censurada porque ela fez uma matéria sobre ministros do STF, lá, envolvido com alguma coisa da Lava Jato e tudo mais. A revista Cruzoé é uma revista digital e foi proibida. Né? Bom, isso é estranho, você censurar uma revista. É muito estranho. E o Arthur Duval foi condenado a pagar 110 mil reais para o Freixo. E você vai ver o que ele fez. Ele só estava na rua fazendo pergunta para as pessoas. Né? Procura na internet isso daí tudo. Isso para vocês entenderem. Isso não quer dizer, isso vai vir a liberdade, calma, gente. Mas vai ter gente que vai dançar no meio do caminho. Né? Para vocês terem uma noção, o Voltaire tinha um inimigo intelectual, foi preso porque falava as coisas, morreu guilhotinado. No mesmo ano, os caras me lançam a Carta dos Direitos Humanos. Direitos Humanos. Mataram o cara e depois fizeram
criar os direitos humanos ali na Revolução Francesa, depois da Revolução Francesa. Então, algumas pessoas vão dançar, depois vai ter liberdade de expressão, vai ter gente que vai rodar. Eu estou falando, para você entender aquele período, para vocês entenderem o que está acontecendo agora. Bom, então, políticos que aumentam o imposto. Então, o que acontece? Uma outra coisa interessante, naquele período você não podia dar a sua opinião, né? E existiam as castas. Você vê que tem uma casta no Brasil hoje. Você pode fazer o que você quiser, mas é muito difícil. Você vai se esforçar muito, talvez a vida inteira, para você sair daqui do povão para tentar virar um cara como, por exemplo, um político, um juiz, um ministro. Né? Você pode virar um vereadorzinho, mas para você fazer essa escala, você tem que dedicar a tua vida inteira para isso. Sua vida toda. Bom, você tem que dedicar a sua vida inteira para isso. Para piorar, você vê como são duas castas. O político tem uma imunidade parlamentar. O político ele pode falar o que ele quiser e não acontece nada. E você não tem imunidade parlamentar. Então você pode ser preso por aquilo que você faz. Então, veja bem. Eu posso, por exemplo, se eu ofender um político, eu posso ser processado e vou perder dinheiro ou posso ser preso até, no caso do Danilo Gentili. E o político... Só um momento, gente, que eu não sei por que... Então, eu posso... Então, eu posso ofender um político e ser preso. E o político pode falar qualquer coisa para mim que é liberdade de expressão e ter uma imunidade parlamentar. Só para vocês entenderem a coisa como que funciona, né? Se isso não for duas castas, eu não sei o que é. Eu estou meio preocupado aqui, estão ligando para mim, então estou desesperado. Bom, vamos lá. Vamos lá. Tudo isso para falar, gente, vocês terem essa comparação política isso tudo para você ter essa comparação política do passado com o presente. Bom, gente, tá todo mundo vivo aqui? Tá todo mundo quieto. Tá meio chato, né, esse negócio aqui. Ninguém fala nada. Bom, nunca mais faço uma live falando sobre a influência da astrologia na política. Bom. E tem essa influência de Saturno sobre a humanidade atualmente. Obrigado, Tom. Então, o que acontece? Temos uma influência de Saturno sobre essa influência de Saturno teve na Revolução Francesa, e estamos tendo essa influência de Saturno agora. Essa influência de Saturno agora, o que ela está fazendo, gente? O Saturno, ele é um planeta muito lento. Né? Sempre que eu falei, em 2017 foi terrível para mim, aquele ano, porque eu sou uma pessoa ansiosa, quero que tudo aconteça, quero que as coisas sejam rápidas, e em 2017 tudo é devagar, tudo é complicado. Você tem que ter metas, tem que ter critérios, você tem que ter um monte de coisinhas, né? E foco, meta. Saturno é assim, e tudo é muito lento no Saturno. Então, o que acontece? Este período, como é que eu vou enfrentar esse período de 35 anos de Saturno que começou lá em 2016? O período de 35 anos começou lá em 2016, eu tenho que pegar o período anterior, que é o período do Sol. O que nós tivemos lá no Sol? Tivemos a ascensão da internet, aquela coisa do egocentrismo, lembra do que eu falei? Tudo que eu falei lá do Sol? O que eu falei do Sol? Eu falei que teve a ascensão da internet, tivemos a YouTube, o que teve? A ascensão da internet,
YouTube, Facebook, as pessoas se vendo mais para dentro. Tudo aquilo que você aprendeu nesse período de 1981 até 2017, de 2000, tudo isso de tecnologia que surgiu, tudo isso voltado para a tecnologia, para mostrar o eu interior, tudo, ou você se mostrar para as pessoas, tudo isso você vai ter que começar a usar agora. Primeiro é isso. Você pega a era anterior e começa a aplicar agora. Então, Facebook, YouTube, todas aquelas coisas. Bom, seria a tecnologia. Primeira coisa que você vai fazer é utilizar tudo aquilo que você aprendeu na era passada. Aprendeu tudo na era passada, o que você vai fazer? Você vai aplicar agora, né? Tudo que você aprendeu na era passada, você vai aplicar agora. Então, são duas coisas. Primeiro, aplicar o que você aprendeu na era passada e colocar agora, que seria a tecnologia. E a segunda coisa, pegar as qualidades do planeta contrário a Saturno. Saturno tem um planeta contrário, que é Júpiter. Então, Saturno é o karma, né? Ele dá uma ideia meio de karma, e o Júpiter, ele dá uma ideia meio de dharma. Então, o que você vai fazer? Se Saturno é lento, é devagar, você precisa ter, tem que ter objetivos claros, foco, persistência, meta, fé e também autoestima, você vai precisar pegar as características de Júpiter, que seria ter mais fé e otimismo. Fé e otimismo, você vai ter que ter foco, metas, tudo isso. Essa é a forma que você vai ter que encarar tudo, porque tudo vai ser bem lento. Então, é fé, otimismo, prosperidade, pensamentos positivos, são as características de Júpiter que você vai ter que aplicar nessa época de Saturno. Bom, eu estou caminhando para o final, eu já estou quase 1h30 falando. Eu não sei se ela... Bom, vou ler rapidinho aqui, gente, as coisas, porque eu estou caminhando para o final do vídeo, já estou 1h30. Ó. Lucélia. Lucélia, muito obrigado. Você também é muito linda. Aí, Maurício, tamo junto, Davi Vídeos. Fernando Magaldi. Vou te mandar um vídeo no WhatsApp. E aqui no final, Fernando Magaldi. Maurício, as pessoas estão visualizando, esperando sua explicação, linkando história com astrologia. As influências astrais no comportamento humano e o reflexo dessas ações na vida das pessoas. Eu não entendi direito essa pergunta. As pessoas estão visualizando, esperando sua explicação, linkando história com astrologia, influências astrais no comportamento humano e o reflexo dessas ações na vida das pessoas. Boa noite, Júnior. Fernanda Magaldi, tá, as pessoas estão aqui, eu estou falando as coisas, elas estão linkando com a história, é isso mesmo? Seria isso? Bom, eu não entendi direito. Bom, já estamos a 1h30. Essa live aqui, gente, eu estou meio preocupado, tem gente tocando o telefone aqui, eu não sei. É incrível como o pessoal parece que escolhe o dia da live para ficar telefonando desesperadamente. Eu vou encerrar a live. Gente, são 3 recados que eu vou passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou editar isso aqui. Eu não sei se ficou muito solto, muita gente saiu da live. Peço até desculpa de ter sido meio chato aqui. Porém, peço realmente desculpa para vocês. Eu vou só reforçar alguns recados aqui para vocês, se for ir para o final. Bom, sexta-feira não teremos palestra na Sociedade Teosófica, porém, no Círculo Esotérico teremos uma palestra do Ricardo Máfia. Vou deixar bem... Então, vocês vão... Então, na rua Dr. Rodrigo Silva, número 87, Ricardo Máfia dando palestra no Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. Então, é sábado agora, rua Dr. Rodrigo Silva, número 87, no Círculo Esotérico, Ricardo Máfia estará dando palestras. Estará dando uma palestra. E na segunda-feira, também no Círculo Esotérico, rua Dr. Rodrigo Silva, número 87, teremos uma palestra sobre prosperidade. E eu estarei nas 2 palestras. Espero que vocês tenham gostado daqui da live.
Não sei se eu consegui passar direitinho. O que acontece? Eu vou dar uma olhada aqui na live com calma e talvez eu faça uma nova live sobre o mesmo tema, bem mais rápido. Né? Na verdade, para falar a verdade, eu estou um pouco preocupado com algumas pessoas me ligando aqui. Próxima vez eu vou tirar o telefone do gancho, aquela coisa toda, porque é realmente impressionante. Então, na segunda-feira, Carlos César dos Anjos estará dando uma palestra chave mestra das riquezas. E é isso, gente. Um abraço para todos. Desejo a vocês muito amor, saúde e prosperidade. E é isso, gente. 1h30. Fiquem todos com Deus. Fiquem com Deus. Estou encerrando a live.